Às vezes nós dizemos sim, e esse sim se transforma numa decisão que nos leva a um estado de solidão. Eu vou te explicar. Você disse de sim, talvez ao seu chamado, talvez ao seu casamento, você disse sim à tua família, disse sim a um propósito de Deus na sua vida, mas de repente parece que todo mundo foi embora e só você ficou só. A palavra de Deus ela é cheia desses exemplos. A palavra de Deus é cheia de exemplos de pessoas que disseram sim e passaram pelo teste da solidão, pela prova da solidão. Mateus capítulo 26, versículo 56, a palavra diz que todos os discípulos deixaram Jesus e fugiram. Jesus tinha acabado de dizer sim ao Pai. Ele fala: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feito conforme a tua vontade. Ou seja, sim, eu vou para a cruz. Sim, eu vou viver o propósito. Sim, eu vou morrer e dar a minha vida para salvar a humanidade. Naquele momento mais decisivo, ele ficou sozinho. Não diferente, Abraão também disse sim e saiu da sua terra, da sua parentela, da casa de seu pai, sozinho. Abraão não recebeu um mapa, Abraão não recebeu garantias, Abraão não recebeu um chamado específico, não, ele recebeu uma ordem: sai da tua parentela, da casa de teu pai e vai para um lugar que eu te mostrarei. Se é que ele recebeu algum chamado, foi um chamado de fé. Quando Abraão disse sim, ele deixou muita gente para trás. Ah, mas ele foi com Ló, seu sobrinho, algumas pessoas, tudo bem, mas ele deixou a vida dele toda para trás. Ele deixou a história, ele deixou a segurança para trás, a estabilidade. Muitos dizem: Abraão era um pobre coitado lá em Ur dos Caldeus. Não. Hoje os historiadores já entendem, há um consenso de que Abraão era alguém muito bem resolvido financeiramente, alguém muito bem estabelecido na cidade de Ur dos Caldeus. Agora o sim o separou. O sim diminuiu pessoas na vida dele. Deus às vezes reduz, subtrai para depois multiplicar. E nós nem sempre entendemos isso. José disse sim e foi esquecido. José disse sim aos sonhos que ele recebeu da parte do Senhor, as promessas. Ele foi lançado na prisão, ele foi lançado antes na cisterna, foi vendido. Porém o Senhor era com José. José disse sim à fidelidade, à integridade. Isso levou à prisão na casa de Potifar, porque a mulher de Potifar intentou contra ele. Meu irmão, minha irmã, nem todo cenário onde você diz sim te leva para a exaltação primeiro. Alguns vão te levar para a humilhação, para ajustar o caráter, para te moldar, para te estruturar. Moisés também disse sim e foi incompreendido. Quando lá em Êxodo capítulo 17, versículo 4, ele fala: o que eu faria a esse povo? Daqui a pouco eles vão me apedrejar. Moisés libertou o povo, mas por algum momento ele teve que caminhar sozinho. Ele ouviu a voz do Senhor na sarça, Deus falou com ele, Deus o condicionou, mas ele teve que viver uma experiência de solidão, de solitude. Alguns chamados, alguns propósitos vão te levar a viver um tempo de isolamento. Isso é normal, tá? E não digo só que seja normal, mas eu digo que seja indispensável, necessário. Jeremias foi rejeitado quando disse sim. Ele diz: fui enganado, Senhor, mas tu prevaleceste. Lá em Jeremias capítulo 20, versículo 7. Ele obedeceu, ele falou a verdade, ele foi abandonado, lançado numa cisterna, num poço sem água, onde só tinha lama, quase morreu. Meu irmão, minha irmã, quando você diz sim à verdade, quando você diz sim à promessa, não espere aplausos, não. Espere oposição. Tudo vai se levantar. Tudo. Jesus em agonia, ele orava mais intensamente, ele foi deixado sozinho, não tinha plateia no Getsemane. Só tinha suor, lágrimas, obediência. Talvez hoje você viva um Getsemane, talvez hoje você viva um momento onde a sua decisão, o seu sim, tem sido difícil de sustentar. Agora, o lugar da solidão, o lugar que antecede a cruz, o lugar que antecede a dor, também antecede a glória, a exaltação.
Foi necessário que o Cristo sofresse para entrar na sua glória. O nosso caminhar é que nem o do nosso mestre, né? Se ele sofreu para ser exaltado, não é diferente comigo, não é diferente contigo. Você diz sim, e talvez alguém que você ama não te acompanha. Você diz sim, e talvez a tua família se afasta. Você diz sim, e talvez os amigos desapareçam. Mas guarda uma coisa no seu coração, nessa noite de segunda-feira. Deus nunca abandona aquele que sustenta o sim. Nunca. Lembra daqueles 3 jovens que foram levados até a fornalha de fogo ardente, porque disseram sim. Eles disseram não no que se refere a se ajoelhar diante da estátua que Nabucodonosor fez. Mas eles disseram sim sobre o Senhor ser o único Deus. E isso lhes rendeu uma fornalha. Eles sustentaram o sim. E o Senhor os sustentou naquela posição, naquela situação, naquele cenário. Eu sei que hoje está difícil sustentar esse sim. Eu sei que hoje está brabo, complicado. Isaías capítulo 41, versículo 10, o Senhor diz: não temas, porque eu sou contigo. Não temas. Meu irmão, me irmã, guarda uma coisa no seu coração. Se o seu sim tem virado solidão, não volta atrás por isso, não. Não volta atrás, não. É necessário, tá? Porque na Bíblia, ninguém que ficou só com Deus, porque ninguém fica só, né? O servo do Senhor, ele não fica só, ele fica só com Deus. Ninguém que ficou só com Deus terminou sem bênção, terminou sem milagre, terminou pequeno, não. A palavra diz que todos passaram o val de Jaboque e Jacó ficou sozinho. E na madrugada ele se encontra com o anjo do Senhor e ele luta com o anjo do Senhor por uma bênção. Então essa solidão, essa solitude, ela é uma parte, eu diria, essencial do processo. Deus, ele vai reduzindo as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que às vezes estão só por interesse, que estão só por conveniência, que estão só por curiosidade. Deus vai tirando. Deus vai tirando. Eu, quando vivi meu processo muito duro em 2018, eu lembro que eu tinha uma foto, que eu já comentei isso aqui, né? Eu tinha uma foto que eu botava nas redes sociais de uma confraternização que teve aqui em casa, e aí um monte de chinelo, e eu dizia: olha, quem tem amigos tem tudo. Irmãos, que bobeira. Aquilo, a metade não, 90% ali não era nem amigo. Não foi amigo. Eu diria que nenhum deles foram amigos no momento que eu mais precisei. Mas o Senhor foi. Mas o Senhor esteve comigo. Mas o Senhor me sustentou como o Senhor te sustenta. Como o Senhor te guarda, te livra, te fortalece. Quando todos viram as costas, o Senhor é contigo. O teu sim até hoje dói. Mas esse mesmo sim é o sim que sustenta a promessa que vai se cumprir no dia de amanhã. Não amanhã, terça-feira, talvez sim, mas o amanhã no tempo que virá, no tempo de Deus, no tempo da promessa, porque promessa tem tempo e a gente não precisa saber qual é o tempo da promessa, a gente precisa só aceitar, viver o processo e perseverar sustentando o sim. Sim, Senhor, eu vou continuar. Sim, Senhor, eu vou permanecer. Você vai dizer aqui embaixo no comentário: sim, Senhor, tá difícil, mas eu vou permanecer. Sim, Senhor, tá difícil, mas eu vou perseverar. Sim, Senhor, tá difícil, mas eu não vou desistir. Continue. Prossiga. Porque você carrega uma promessa. E o teu sim é precioso. Preciosíssimo aos olhos do Senhor. Tome posse dessa palavra, que o Senhor te abençoe nessa noite de segunda-feira. Gostaria aqui de honrar os irmãos do clube de membros do canal, os irmãos que fazem parte do processo, do projeto, né, dos projetos. Agora às 22 horas nós vamos ter a live, perguntas e respostas sobre restauração. Os irmãos que fazem parte do membro deserteiro, né, sobre restauração. Se você quiser fazer parte, é só clicar no botão assinar. Os irmãos terão acesso a todo o conteúdo. Fica aqui a minha gratidão a você que está aqui diariamente assistindo os vídeos, a todos os irmãos que semeiam nesse ministério. Meu irmão, minha irmã, continua firme na promessa, continua sustentando o teu sim,
Uma coisa que eu falo para vocês com a maior tranquilidade, porque essa experiência que eu vivo diariamente, e eu sei que os irmãos aqui também vivem. Vale a pena sustentar o sim, vale a pena permanecer, vale a pena continuar. Porque o Deus que faz a promessa, Ele é fiel para cumpri-la em nossas vidas. Fica na paz, a paz do Senhor.